Prêmio Ig Nobel 2021, parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Spill the Beans, comandado pela Silvana Pérez, pela Andrea Balico e pela Thaís Caivano. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Spill the Beans. Escreve-se SPILLTHEBEANS. Spill the Beans. Olá, caros ouvintes do Naruhodo. Aqui quem fala é a Silvana Pérez e eu sou um terço do podcast Spill the Beans, que eu divido com a Andrea Balico e com a Thaís Caivano. O Spill nasceu da vontade de falar sobre a vida e questionar o porquê do mundo ser como é. A expressão Spill the Beans significa transbordar, dar com a língua nos dentes. Combina bem com a nossa necessidade de desabafar nossos conflitos diários e sociais e ser um espaço para debater temas variados na busca do famigerado bom senso. A gente já discutiu robôs, carga mental, imortalidade, amizade, saúde feminina, sustentabilidade e muito mais. Sempre sob um olhar feminista, às vezes pistolando um pouquinho e acompanhadas das convidadas mais incríveis. Vocês podem encontrar a gente lá no www.spillthebeans.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Vem pro Spill the Beans? Tem café! E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Você conhece de onde vêm os seus genes? Como é formada a sua ancestralidade? Você sabe se tem predisposição a doenças genéticas, incluindo os cânceres? Eu sei de tudo isso. Sabe por quê? Porque eu, Ken Fujioka, fiz o teste genético Meu DNA Premium. O Meu DNA Premium é o produto mais completo da família Meu DNA
que oferece com apenas uma amostra de saliva os resultados do Meu DNA Saúde para identificar predisposição a cânceres e doenças hereditárias e do Meu DNA Origens, o teste de ancestralidade. O Meu DNA Premium é o teste mais completo, mais avançado do país e com o melhor custo-benefício. O resultado da parte de ancestralidade consegue encontrar até 88 populações em seu DNA e leva em consideração até 8 gerações atrás, o que corresponde aos tataravós dos seus bisavós. Já o resultado da parte de saúde conta com a tecnologia Exoma, que é o conjunto de todas as regiões codificadoras do DNA humano e lê os seus genes de forma completa. Mas atenção, os resultados da saúde não são sentenças, mas sim uma oportunidade de você olhar mais atentamente para a própria saúde e se cuidar mais ainda. Meu DNA Premium, eu já fiz o meu e adorei. Agora é a sua vez. Use a URL bit.ly/meudna-naruhodô e garanta o seu com mais de R$500 de desconto. Repetindo, bit.ly/meudna-naruhodô. Esse link também está na descrição deste episódio e em nossas redes sociais. Altair, chegamos na segunda e última parte do episódio duplo sobre a edição 2021 do Prêmio Ig Nobel, Altair. Isso, guardamos emoções especiais para esse episódio. Se você ainda não ouviu a parte 1, pare agora e volte um episódio, o episódio 302, e ouça a primeira parte que traz as categorias Biologia, Ecologia, Química, Ciência do Transporte e Economia, né, Altair? Isso aí. E quais prêmios teremos agora? Agora, na segunda parte, nós teremos as categorias Medicina, Física, Entomologia, Ciência do Movimento e Paz. O Ig Nobel da Paz. Isso. Que diz respeito ainda à minha área de pesquisa lá do mestrado e doutorado. É verdade. E olha, na primeira parte a gente explica, né, a origem desse prêmio, né, e algumas curiosidades sobre ele, né, mas é basicamente o Ig Nobel tem a missão de honrar estudos e experiências que primeiro fazem as pessoas rirem e depois pensarem, né, Altair? Isso. Então quem no episódio anterior percebeu esse sentimento que faz parte de você, primeiro você ri, depois... Não, peraí. Faz sentido isso que você tá falando. Essa é a sensação que o Ig Nobel deve gerar em todos vocês. É isso aí. No post, tanto da primeira parte quanto da segunda parte, você tem os links para os episódios de Ig Nobels dos anos anteriores, né, Altair? Sim, desde 2018 acompanhamos esse evento importante. É isso aí. E sem mais delongas, vamos então para as 5 últimas categorias do Ig Nobel 2021, Altair. Categoria Medicina. Os vencedores são da Alemanha, Turquia e Inglaterra. Okay Sembulut, Dare Oladokun, Burkhard Lippert e Ralf Hohenberger por demonstrar que os orgasmos sexuais podem ser tão eficazes quanto os medicamentos descongestionantes para melhorar a respiração nasal. Isso. Olha aí, Altair, aí sim, aí eu vi muita utilidade, hein? É o rinossoro da bimbadinha, né? É isso aí. É o rinossoro da bimbadinha, é isso mesmo, Altair. Me fala mais sobre esse estudo. Então, o estudo é muito bacana. Assim, é que as pessoas ficam fazendo chacota. As pessoas, nós, inclusive, né? Nós, inclusive, mas eu li o trabalho com atenção, publicado numa boa revista. É um estudo de 2021, é desse ano. É muito bem feito, assim. É uma hipótese que merecia ser testada e foram lá e testaram, tiveram a coragem. E é isso que vale. Mas o que tem a ver sexo com congestionante nasal, velho? Então, eu faço sexo com o nariz escorrendo? Ou quando eu quero parar de ficar com o nariz escorrendo, eu faço sexo? Como assim? Então, o mais interessante é estudar a hipótese, né? Por trás disso. Qual a relação dessas coisas, né? Antes de explicar o experimento. Na verdade, eu não sei se você sabe, Ken, a relação entre o nariz e os genitais é uma hipótese que vem do início da psicanálise, sabia? Ah, você tá zoando. É verdade, o período pré-psicanalítico. Mais ou menos 1870... Você tinha o Wilhelm Fliess. O Wilhelm Fliess é um cara muito importante, foi amigo pessoal do Freud.
no início da psicanálise, nos primeiros estudos da pré-psicanálise ainda, né, que ela foi inaugurada em 1900, mas nos estudos iniciais, o Wilhelm Fliess, ele era otorrino, de formação, médico, otorrino, especializado em cirurgias de nariz, enfim. E nas conversas com o Freud, tinha a aspira louca dele, ele achava que existia uma ligação entre o nariz e os genitais. Em outras palavras, ele achava que o nariz era uma zona erógena do organismo importante para o desenvolvimento psicossexual. E inclusive, ele inventou um nome, né, uma etiologia, que ela era neurose do reflexo nasal. Mas como assim, velho? Como, né? Então, a ideia é como, né? Então, antes de deixar claro, isso é uma completa pseudociência, tá? Não tem nada a ver. Inclusive, tem relatos do Fliess, ele tinha uma moça importante na época, né? Uma artista, que era Emma Eckenstein, que foi citada tanto em textos do Fliess quanto do Freud. E a Emma Eckenstein, ela tinha um problema de... Hoje seria uma alergia, sabe? Você tem as rinite louca, sabe? Aquelas rinite atacadas. Eu tenho isso também, essas rinite atacadas. Ela tinha um problema de congestão nasal e tal. E aí o Wilhelm Fliess achava que ela tinha lá neurose e reflexo nasal. E ele inventou um tipo de cirurgia que você fazia no nariz. E essa cirurgia deu completamente errado nela. Tanto é que ela começou a ter... Porque a pele do nariz ficou mais fina... Ela começou a ter sangramentos do nariz com frequência, quando o dia ficava mais seco, e estragou a forma do nariz dela. Ela ficou com o nariz feio, sabe? Tipo, mano, não, né? Tipo, não, para. Mas aí o Freud mesmo, no começo da psicanálise, falou, não, nada a ver, né? Só que o interessante é que um dos autores desse artigo, desse artigo que ganhou o Ig Nobel, ele começou essa pesquisa com essa fala. Ele até fala, é uma pseudociência hoje, não faz nenhum sentido, mas depois, durante o século XX, começou-se a estudar, aí, por uma questão mesmo da anatomia, né, do rosto, começou a se estudar os nervos cranianos do nariz, né, que chegam no nariz, né, os receptores de dor e tudo mais. E aí foi identificado que no nariz, na parte interna, a gente tem nervos que são ligados ao sistema simpático e nervos que são ligados ao sistema parasimpático do sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, os nervos do nariz ligados ao sistema parasimpático, eles são responsáveis por produzir estímulos elétricos e produção de hormônios e outras substâncias que geram o acúmulo de secreção e muco no nariz. Então, você começa a ficar com o nariz cheio, né, de secreção, isso é reflexo do sistema parasimpático, né? Já o sistema simpático, que é ligado no seu nariz, ele leva a constrição nasal, você fica com o nariz muito seco, né? O ideal é que seu nariz não fique nem muito escorrendo, nem muito seco. Porque se ele ficar muito seco, como a pele é muito próxima da mucosa e muito irrigada de vasos sanguíneos, você tem sangramento, né, nasal, tá? E se ele ficar muito úmido, você fica com o nariz escorrendo. Então é ruim, né? A ideia é você manter um equilíbrio, tá? Então, essa hipótese do Fliess, apesar de ser completamente maluca, né, do ponto de vista fisiológico, o nariz é meio que um controle da sua homeostase. Então você não pode estar com o nariz nem muito escorrendo, nem muito seco. Então se ele estiver muito escorrendo, quer dizer que você está com alguma infecção. E o seu corpo está tentando botar para fora. Por isso que você assou o nariz e tudo mais. Ou às vezes é um reflexo ligado a uma alergia. Você tem uma alergia, uma rinite, por alguma razão, e aí o reflexo do corpo é gerar, pelo sistema parasimpático, essa secreção de muco, você fica com o nariz escorrendo, né? Temos já... Mas nos dois casos o corpo está tentando expelir algo, é isso, Antônio? Ele está tentando lidar com um agente patógeno. Só que às vezes, no caso da alergia, o agente pode ser, por exemplo, poeira, que é algo de fora, né? Mas ele pode ser também uma pequena reação autoimune sua. Então, por exemplo, você tem uma pequena reação a um tipo... Você nem sabe que tem. Você tem uma pequena reação a um tipo de castanha, que do ponto de vista gastrointestinal não dá nada. Mas às vezes você pode ficar com o nariz escorrendo, sabe? Então, pessoas que têm uma baixa tendência a ter um pouquinho mais de atividade inflamatória, começa a ter nariz escorrendo com frequência sem um evento externo, por exemplo, né? Entendi. Por outro lado, você tem pessoas que começam a ficar com o nariz muito seco, e inclusive até sangra, né? Às vezes o nariz começa a sangrar porque tá muito seco. São pessoas que passam por estresse. Você já conheceu alguém assim, Kim? Uma pessoa que começa a passar por estresse, assim, com alguma frequência, um dos comportamentos ligados, o nariz dela sangra? Já.
Você já conheceu alguém? Já, inclusive eu mesmo. Então, e não é relacionado com pressão. Às vezes, um dos comportamentos ligados à pressão alta, às vezes você tem pressão alta, seu nariz escorre, né? Ou sangra, tá? A sua pressão tá normal, mas sob efeito de estresse, o seu nariz seca e aí você pode ter sangramentos, né? Certo. Então, assim, essa hipótese do Fliess, apesar dele dar uma explicação bem maluca, o pensamento clínico médico dele não estava errado. O que estava errado era a explicação do pensamento do comportamento médico, né? Então, às vezes, você tem um comportamento clínico muito perspicaz, de pegar um padrão que você está vendo ali nos seus pacientes. O problema é quando você transforma essa explicação numa coisa escalafobética, que foi isso que ele fez, né? Falar que tinha a ver com neurose, repressão e tal. Hoje a gente já tem uma hipótese que isso é relacionado com um controle hormonal, né? E também um controle ligado à sua homeostase, né? Para você manter a homeostase do seu nariz, né? Tem duas coisas que são importantes. O balanço hormonal que você tem e fazer atividade física. Então, pessoas que têm muita rinite, assim, conforme ela vai fazendo atividade física aeróbia, isso reduz os sintomas de rinite alérgica, por exemplo, tá? Para boa parte das pessoas. E quais duas... E que situação você tem atividade física e mudança hormonal? Sexo. Aí pronto, essa é a hipótese. E aí eles testaram, né? Certo. Então, era isso. Uma boa hipótese. Uma boa hipótese, por que não? Né? Em vez de botar você na esteira, né? Não faz diferente, né? E aí eles fizeram um experimento que eles faziam assim, eles pegaram um grupo de casais e eles mediam por uma escala analógica, a pessoa dava uma nota, né, do quanto que ela achava que o nariz dela estava escorrendo ou não, no momento zero, e tinha um aparelho que media também, um aparelho direto que media a resistência do tecido do nariz e o fluxo nasal também. Então eles tinham uma medida direta e uma medida de percepção da pessoa, né? Okay. Sobre o nariz, tá? Então eles mediam num tempo zero, aí logo depois vai pro quarto, vai lá dar a bimbadinha. Aí eles iam dar a bimbadinha e tinha que ter orgasmo. Não é só dar a bimbadinha, tinha que terminar, né? Tá beleza. Certo. E terminou, logo depois voltou da bimbadinha, já media de novo. Media a percepção e media com o aparelhinho. E depois eles mediam depois de meia hora, depois de 1 hora e depois de 3 horas. Pra ver a variação desses valores, tanto percebidos quanto fisiológicos mesmo pelo aparelho, né? Certo. E aí um outro grupo de pessoas tomava um remédio descongestionante normal. Então, media você no tempo zero, bota aí no nariz, né? Dá uma cafungada. Aí, né? Cafungava lá. Aí logo depois da cafungada, media. E depois media 30 minutos, 1 hora e 3 horas. E a ideia é comparar os resultados. E aí o que eles encontraram? A ideia não era dizer que o fazer sexo era mais descongestionante que o descongestionante. A ideia era descobrir que os dois são similares, né? Certo. Tá? E o que eles descobriram? Que Então, você tem a mesma atividade do nariz, tanto da percepção quanto do registro do aparelho, né? De quantidade de fluxo nasal e da resistência da via aérea. Você tinha resultados tão bons com a pessoa depois da bimbadinha, quanto tomando o remédio descongestionante. Isso funcionava para logo depois, funcionava para 30 minutos e para 1 hora. Depois quando media 3 horas, aí o descongestionante ganhava. O descongestionante estava melhor, tá? Certo. Então, podemos concluir que o efeito descongestionante da bimbadinha dura só 1 hora. E aí, o que você vai fazer? Em vez de comprar outro descongestionante, dá outra bimbadinha. Transa de novo. Isso. Então, podemos fazer aqui uma prescrição, né? Fazer um receituário, uma prescrição, bimbadinha cada hora. Não é 8 horas, nem 6 horas, nem 3, a cada hora. Nariz entupiu, bimbadinha. Bimbadinha, isso, exatamente. Dá pra fazer um slogan, cadê o povo da criação? Dá pra inventar uma piada, não é com isso. Que é uma piada pronta que tem uma hipótese fisiológica. Olha que legal. Sensacional, Thaís. Então, não é uma hipótese que você inventa sem critério nenhum, né? Tipo, de fato tem um mecanismo fisiológico, dá pra fazer uma piada, dá pra o carnaval, sei lá, dá pra fazer uma lorota, né? Fazer uma ação das redes sociais sobre isso, né? Então, um trabalho fantástico. Parabéns aos médicos responsáveis por atualizar essa hipótese psicanalítica com evidências mais sérias. É isso daí, então parabéns pro pessoal da Alemanha, da Turquia e da Inglaterra que descobriu que a bimbadinha com orgasmo é tão eficaz quanto um descongestionante nasal. Isso. Congratulations, you're our grand prize winner!
vamos então para a próxima categoria, que é Física. Os vencedores são da Holanda, da Itália, Taiwan e Estados Unidos. Alessandro Corbetta, Jasper Nielsen, Chung-Min Lee, Roberto Benzi e Federico Toschi, por conduzir experimentos para saber por que os pedestres não colidem constantemente com outros pedestres. Olha aí. Essa pesquisa é muito boa. Os pedestres não colidem de fato regularmente, frequentemente com outros pedestres. Eles foram tentar entender por quê. É isso, Altair? Isso. Você não tem uma hipótese? Imagina, tipo, uma saída de trem, assim, de metrô, que é aquele congestionamento todo, né? Assim, não pode estar todo mundo aglomerado, né? Tipo, que aí você tá parado. Sim, mas claro. Um lugar cheio e as pessoas andando o tempo todo, né? Certo. Eles queriam saber como que acontece, como que é a dinâmica, né? Das pessoas pra elas não se baterem, né? É uma pergunta super interessante. Essa pergunta da zoeira que vem do senso comum. Verdade. Né? Aquela pergunta cotidiana que você fala, pô, por que isso acontece? Aí eles foram testar, né? Um artigo de 2018 que mostra isso, né? E aí, o legal é exatamente os dados que eles coletaram, né? Eles tiveram acesso a uma estação de metrô na Holanda, tá? E eles conseguiram as filmagens. Nas estações de metrô você tem câmeras, né? Que filmam ali a região da entrada, até os guichês, né? Então, tem câmeras em vários lugares. E eles tiveram acesso a 6 meses de filmagens 24 horas do metrô, tá? Então imagina a quantidade de tempo de vídeos que eles tinham, tá? E aí pessoas entravam o dia inteiro e tal. Aí eles separaram por dias, tiraram os finais de semana, tiravam as madrugadas e tal, né? Os períodos em que estava aberto o metrô. E aí eles fizeram o seguinte, esse é claramente um trabalho de Big Data, assim, né? Então eles abriram a filmagem no computador e você consegue, com um algoritmo, né? Marcar as cabecinhas das pessoas. Você faz uma marcação, o computador entende que aqueles pixels são relacionados com uma cabecinha, né? Então tem todo um trabalho de programação para identificar as cabecinhas das pessoas e depois fazer uma linha da trajetória das cabecinhas das pessoas indo e voltando, né? Uma vez feito isso, eles tinham todas as trajetórias das pessoas indo e voltando, todos os minutos, segundos, dias, e durante 6 meses. Que era uma quantidade inesgotável de dados, né? Então, o que eles tinham? Uma série de trajetórias, né? E eles queriam calcular um modelo, né? Um modelo, não é nem um modelo estatístico, mas é um modelo matemático mesmo, porque não é probabilístico, né? Um modelo de sistema fechado, baseado numa área da matemática que é chamada sistemas complexos, tá? E aí tem um algoritmo não, mas uma caixa de ferramentas de algoritmos que é chamado métodos dinâmicos de Langevin. Eu estudei esses métodos, são interessantíssimos. A matemática é tensa, mas são interessantíssimos. Os métodos de dinâmica de Langevin são usados, por exemplo, para entender interações entre moléculas. Então imagina moléculas com muitos átomos, né? Certo. Imagina tudo isso se entrelaçando o tempo todo, batendo uns nos outros, né? É muito parecido com pessoas andando no metrô, né? Então eles usaram o mesmo algoritmo que é utilizado para estudar interações intermoleculares em substâncias para entender a dinâmica das pessoas em metrôs, né? Eles fizeram a mesma aplicação. Por meio de uma equação estocástica diferencial, eles descobriram 2 variáveis importantes que as pessoas utilizam no momento de medir e evitar bater nos outros, tá? Quando você está andando no metrô. Provavelmente você nem percebe isso, Ken. Assim, como que eles fizeram? Eles pegaram cada pontinho, que era cada cabecinha da pessoa, eles pegaram para cada pessoa, ele coletava 3 variáveis. Ó, imagina assim, um mapa com várias cabecinhas andando de um lado pro outro, tá? Tudo bem? Você consegue imaginar, né? Aquele caos todo. Em cada cabecinha, eu fazia uma matriz com um vetor, na verdade, com 3 variáveis, tá? Uma das variáveis era o campo de visão, tipo, você abria o campo de visão da pessoa, o que ela estava olhando na frente dela, isso é uma variável, né? Era uma quantidade, tá? Você tinha uma outra quantidade, que era o ângulo que essa pessoa estava em relação às demais, se ela estava paralela ou a um certo ângulo das outras, né, o ângulo, e também a distância entre a pessoa e cada uma das outras. Então você imagina que cada pessoinha, na verdade, é um vetor de 3 valores, e esses vetores estão se entrelaçando o tempo inteiro. Então é uma matemática pura, louca, e aí eles conseguiram concluir que existe um valor crítico que todos aqueles indivíduos evitam para evitar bater em alguém, para evitar esbarrar,
E aí é uma dica pra você pensar quando você estiver andando na rua, né? Numa rua movimentada. As pessoas começam a se incomodar com as outras, né? Começam a querer desviar ou fazer um movimento brusco quando um objeto, que seria uma pessoa, vem na direção contrária e invade o espaço da pessoa até 1,4 metro. Então, por exemplo, a pessoa tá a 10 metros de você, você não mexe, você fica paradinho andando. Quando a pessoa chega a 1,4 metro e não muda, e vai bater com você, aí você muda. Então, esse é o ponto limite pra você mudar, tá? E você também vai se incomodar quando uma pessoa do seu lado tiver até 75 centímetros de você. Então, se uma pessoa tiver a 75 centímetros de você dos seus lados, você vai mudar de posição. Se uma pessoa vier na sua direção a até 1,4 metros, você vai mudar de direção. E esse é basicamente o algoritmo, entre aspas, entre grandes aspas, porque a gente não tem algoritmo coisa nenhuma. Esse é o grande algoritmo que as pessoas usam para evitar que as outras batam nelas. É isso. Como a gente não tem algoritmo, é uma grande média, vamos dizer assim. Isso, é um palpite. É um grande palpite geral, que se uma coisa estiver na sua frente a 1,4 metro, você vai mudar de posição, e se uma coisa tiver a 75 centímetros de cada lado, você vai mudar de posição. Essa é a regra de ouro, sabe? Para organismos mudarem de posição, né? E esses são os E a dados que gente eles faz encontraram. isso quase inconscientemente, é isso? Não, totalmente. Não, é totalmente inconsciente. Não tem uma parte consciente nisso. É realmente uma relação de posição entre você e os outros. E às vezes a gente usa a visão periférica pra fazer isso, não? Isso, principalmente os 75 centímetros, né? A gente usa a visão periférica e usa o ouvido. A gente usa o sistema vestibular também. Porque quando tem uma pessoa muito perto, tem um deslocamento de ar que o seu ouvido capta. E aí você tem uma tendência para mudar de posição também, tá? Então, assim, é um trabalho de Big Data muito grande. E aí você consegue saber por que num sistema complexo as bolinhas não batem. Então, no ponto de vista individual, cada pessoa tem a sua autopercepção, mas do ponto de vista coletivo, você tira uma média geral. Então, as pessoas em média se incomodam quando um objeto vem na direção delas até 1,4 metro e do lado dela até 75 centímetros. Isso é a motivação ambiental máxima para uma pessoa mudar a trajetória que ela está fazendo no metrô. Não se sabe se são em outros lugares e não se sabe se acontece com outros tipos de organismos, se é a mesma coisa, né? Mas eles deixaram o algoritmo pronto, inclusive dá para baixar no GitHub para você testar com outros objetos também. Então, um prêmio mais do que merecido. De certa forma, esse estudo aí mostrou um pouco a distância que as pessoas precisam ter uma das outras para se sentirem confortáveis no espaço. Assim, isso, né? E para não mudarem de posição. Sim, né? Exato. Então, se você tiver com um espaço livre na sua frente de 1,4 metros em média e do seu lado 75 centímetros, você sempre vai em frente. Vai em frente. Enquanto uma coisa não invadir esse espaço, você não muda. É isso. Tá? É basicamente isso. Que é muito interessante de saber, né? Sensacional, sensacional. Parabéns, então, ao pessoal da Holanda, da Itália, Taiwan, Estados Unidos, vencedores da categoria Física, Altair. Congratulations! You're our grand prize winner! Agora vou pedir para todo mundo prestar atenção no título do próximo prêmio. Vamos lá, quem? Próximo prêmio, ele é praticamente uma antítese do outro. Assim, ó, Ciência do Movimento é a categoria. Os vencedores são do Japão, da Suíça e da Itália. Hisashi Murakami, Cláudio Feliciani e Yuta Nishiyama e Katsuhiro Nishinari, por conduzir experimentos para saber por que os pedestres às vezes colidem com outros pedestres. Exato. Fizeram antítese. Trabalho fantástico também. Trabalho fantástico. Esse trabalho é bom. Inclusive, ele é um trabalho de 2021 que saiu na Science. Esse trabalho, só. Tá? Na Science Advanced Studies, assim. É um trabalho muito bom. Muito bom. E aí você vê que são duas áreas assim, as perguntas são inversas. No trabalho que falamos antes é por que as pessoas não se esbarram, né? E esse trabalho japonês fala do porquê que as pessoas às vezes esbarram. Então eles parecem antagônicos, mas na verdade eles são duas visões diferentes do mesmo problema, tá? Esse trabalho do grupo japonês, sueco e italiano, eles fizeram um experimento. Não foi uma filmagem naturalística e tal. Eles fizeram um experimento mesmo. Mas você vê que o trabalho do prêmio de física é um trabalho de físico mesmo, sabe? Bem matemático. Você pega o artigo, tem umas equação diferencial louca, sabe? É uma coisa bem assim... Eu não quero saber o que você tá pensando. Eu nem chamaria de experimento. Não é um experimento, é uma análise de dados robusta, sabe? Big Data mesmo, né? É uma análise de dados robusta, não experimental, né? Modelagem de dado mesmo, né?
E aí você vê, a matemática é pesada, tipo, é pra tentar entender cada um daqueles pontinhos como se fosse um autômato. Eu vou desconsiderar o que as pessoas estão pensando ali, eu quero pegar um modelo médio, né? Tô comparando eles com moléculas, sabe? Esse tipo de coisa bem de ciência básica, assim, né? Esse outro artigo do Prêmio de Ciência de Movimento é o contrário. Ele parte do indivíduo, ele parte da percepção do sujeito. E a introdução desse artigo é uma coisa sublime. Quem gosta de psicologia de verdade, né? Não essa psicologia que faz você abraçar a árvore. Tem umas frases desse artigo que eu achei o máximo, assim. Pra mim, foi um dos melhores artigos que eu li esse ano, confesso. Achei muito bom. Eles têm uma hipótese de que, assim, por que as pessoas esbarram umas com as outras, né? Aí ele começa respondendo o contrário. Ele começa respondendo por que as pessoas não esbarram. E aí ele dá uma explicação muito mais comportamental. Ele não fica pensando na distância das pessoas. Eles falam, inclusive eu até copiei a frase, assim, que a interação, abre aspas, tá? A interação interpessoal, antes de um fenômeno físico, é um fenômeno antecipatório. Medite sobre essa frase. Uma interação interpessoal antes de uma interação física, é uma interação antecipatória. Então, quando você pensa, tipo, a interação entre dois organismos como algo físico, puramente físico, o que você vai pensar? Velocidade, tempo, distância, não é? Que são as variáveis físicas. Então, quando eu penso do ponto de vista físico, eu vou pensar duas bolinhas e tempo, velocidade, aceleração, esses tipos de variável. Ele fala que a relação interpessoal, a relação entre pessoas, não é isso. A relação entre pessoas é uma antecipação. Então, você tem que pensar que aquela bolinha não é uma bolinha. O que importa não é a distância que eu tô de você, nem o tempo. É o quanto eu tô antecipando o seu comportamento em função do meu. É uma variável interna, né? E é isso que esse estudo avalia. Essa variável interna, é a capacidade antecipatória do comportamento de movimento dos outros. Olha que fantástico. Isso sim, bacana mesmo. Sabe, porque o outro trabalho é legal também, mas é uma coisa muito matemática, né? Que o cara de exatas puro, assim, né, pega. Aí ele acha, tô fazendo psicologia porque tô estudando os movimentos baseado em física, aceleração, tempo e tal. Esse outro trabalho não. Esse outro trabalho estuda o agente. A capacidade de antecipação do agente, né? E aí eles fazem um experimento muito legal, assim. E um experimento bem japonês. Sabe? Ok, você chegou a fazer escolinha japonesa? Chegou a fazer Nihongaku? Cheguei quando eu era criança, Altair. Quando eu era criança, né? Eu cheguei a fazer assim, E a sua escolinha tinha aquela coisa de fazer vocês andarem na rua com um capacetinho colorido? Não chegava tanto, mas a gente tinha atividades de organizar fila, de andar em fila. Mas andava todo mundo com uma fitinha, ou um bonezinho, pra não se perder, alguma coisa assim? Tinha algum código, assim, ou uma camiseta, ou uma faixa. Isso. Então, eles fizeram exatamente isso, tá? Então, eles pegaram um conjunto de pessoas, pegaram uma rua, lá no Japão, na região, pegaram uma rua, e você tinha que atravessar a rua. Era simples, tinha faixa, você tinha que atravessar a rua. Aí tinha um grupo de pessoas de um lado e um grupo do outro. Um grupo de pessoas usavam um capacetinho amarelo e o outro um capacetinho vermelho, tá? E a ideia era só atravessar a rua, bom? Certo. Então, cada indivíduo tinha que atravessar 12 vezes a mesma rua. Então ia até um lado, esperava o farol abrir e de novo. Ia atravessando a rua, tá? Na primeira situação, não tinha nenhuma distração. Então eles filmavam as pessoas de cima, filmavam dos lados, né? Tinha câmeras filmando. E aí, como o capacete era colorido, era muito fácil do computador marcar a trajetória das pessoas, tá? Certo. Então, o que ele verificou, né, o primeiro resultado, era que, mesmo sem treino e sem aviso nenhum, as pessoas começaram por conta de uma dinâmica entre elas mesmo, a criar faixas. Então, sabe quando você tá andando no metrô e meio que espontaneamente surge uma faixa de quem tá indo e quem tá vindo? Sabe quando você anda numa muvuca de pessoas? Sim, sim. Começa a surgir uma linha, né? Quem tá indo vai pra ser a linha de um jeito, quem tá vindo do outro, né? É meio que um fenômeno meio dinâmico isso, né? Eles começaram a notar isso. Então, na primeira situação, eles identificaram que surgia espontaneamente linhas. As pessoas não ficavam se batendo. Elas meio que evitavam as outras e a pessoa de trás evitava o mesmo tanto que a pessoa da frente, que era o líder, né? Tinha um líder que ia abrindo o espaço e as outras iam seguindo atrás e você tinha meio que um fluxo dinâmico das pessoas. Então a primeira foi categorizar isso e mostrar, e aí eles faziam uma análise matemática desses traços, né, que as pessoas faziam de andar, dessas filas, e eles viram que essas filas levavam em conta
a antecipação que o primeiro agente da fila tinha em relação aos outros. Então, eu sou o primeiro da fila. Eu tô vendo o cara do outro lado da rua. Baseado na minha percepção dele, eu crio uma certa trajetória e o outro também, né? Então, antes de tudo, os comportamentos interpessoais são comportamentos antecipatórios e por isso eles são um tipo de cooperação. São um comportamento cooperativo entre as pessoas para um fim que é manter a fluidez de um certo movimento, né? Eu não sei de você, mas isso é uma poesia, esse artigo. Não, é quase uma dança mesmo, né, Altair? E é mesmo. E é uma dança sem intenção. Sim. É uma dança que emerge da interação das pessoas. Muito bonito esse trabalho. E aí, na segunda condição, eles selecionavam algumas pessoas do grupo e davam para essa pessoa uma distração. Eles tiravam da pessoa a distração de ter que olhar para frente ou ouvir. E qual que era a distração que eles faziam? Eles davam um celular. Tipo, ele pegava pra pessoa e falou, agora você vai andar usando o celular. E dentro do celular tinha um aplicativo que você tinha que responder contas. Matemática simples, mas pra tinha que responder. forçar ele a dar uma olhadinha no celular. O tempo todo. O tempo todo. Então você só ficava olhando pro celular e usava as duas mãos, porque você tinha que usar as duas mãos pra digitar, tá? E aí apareciam as batidas, né? E aí o que acontece? Tipo, eu tô vendo você do outro lado da rua e você tá mexendo no celular. Como você não tá me vendo, eu não consigo prever o seu movimento. E aí eu esbarro em você mesmo que eu não queira, por causa das outras pessoas. Claro. Olha que interessante, né? E aí mostra que isso tem que ser um comportamento cooperativo. E aí eles viram que você andar usando o celular atrapalha o fluxo, né? E a posição na fila onde você tá também importa. Então, se você é o primeiro da fila e tá usando o celular, isso atrapalha a velocidade dos outros e aumenta a chance de acidentes, de bater. Mas quando você tá no meio da fila ou no final, isso não atrapalha tanto. Isso não atrapalha tanto a fila. Pode atrapalhar você esbarra mais nos outros. Mas não atrapalha a fluidez da fila, tá? Então se você quer ficar andando no celular no meio da muvuca, aqui no Brasil não, porque vão roubar. Mas, enfim, né? Mas se você for andar no celular, mexendo no celular, não anda no primeiro da fila. Não seja o primeiro a sair do metrô, por exemplo. Vai pra trás, né? Deixa a galera sair, porque aí depois você sai e não atrapalha ninguém. Eu não sei de você, mas esse artigo é fenomenal. Não é interessante as conclusões que a gente chega? Achei muito interessante. E tem essa poesia, de fato, dessa dança inconsciente das pessoas, né? Sim, dessa dança emergente. É uma dança que emerge da interação delas como um todo. É fenomenal. Sim. A gente vê isso em moléculas, vê isso em grandes aglomerações de aves e vê isso nas pessoas. Peixe, verdade, né? Fantástico. Parabéns. Merecia um Nobel também, viu? Olha, um pouquinho mais dá pra ganhar o Nobel. Mas o Ig Nobel já tá de ótimo tamanho por enquanto para esses pesquisadores. Fantástico. É isso aí, parabéns então ao Japão, à Suíça e à Itália pelo prêmio, ou pelo Ig Nobel na categoria Ciência do Movimento. Congratulations, you're our grand prize winner! Vamos então para a quarta categoria dessa segunda parte, categoria Entomologia. E o vencedor são os Estados Unidos, com Joe Muranan, Roger Grothaus, Charles Hammond e Jay Landing, por um estudo de um novo método de controle de baratas em submarinos. É isso, Altair? Você já imaginou uma infestação de baratas no submarino? Como é que você vai sair? Olha, é um desespero, né? Não é terrível? Né? Desespero, então, esse é um artigo de 1971. O John Muraman, ele foi ele é um veterano de guerra, né, militar dos Estados Unidos por muito tempo, e ele era responsável por fazer um estudo ali de controle de pragas dentro de embarcações, sobretudo submarinos. E de forma interessante, os submarinos eram muito infestados por baratas, as baratas gostavam de submarinos, não se sabe por que direito. E aí, o que motivou ele a escrever esse artigo, né, principalmente, que ele é o primeiro autor, foi que, assim, desde aquela época já existiam venenos para baratas. O principal veneno era um tipo de substância que eles fumegavam, né, era um gás, que eles fumegavam lá dentro do submarino, que era chamado de carborato, né? O nome comercial nos Estados Unidos é Kepone, né? K-E-P-O-N-E. E aí eles colocavam essa substância, matava as baratas mesmo, né? Só que tinha um problema, porque essa substância, ela reagia com o diesel, que era o combustível do submarino. Submarinos, em geral, movidos a diesel. O diesel era muito volátil, reagia com essa substância
né, do veneno das baratas, e gerava uma substância extremamente tóxica que, certa feita, vitimou um dos soldados que estava manipulando lá, mexendo no submarino. Não foi dado tempo suficiente para arejar o submarino. O soldado entrou e acabou morrendo, né, intoxicado. E esse soldado era amigo do John. E aí ele, muito mobilizado, falou, agora vamos fazer uma pesquisa em homenagem ao nosso amigo falecido, né, coitado. E aí ele investigou, o artigo fala, de outros tipos de substâncias que podem ser usadas para matar baratas dentro de submarinos. Tem uma substância que é chamada de diclorvos. Diclorvos é usado até hoje como inseticida para baratas, tá? Ele é presente nesses comerciais, assim, nesses sprays comerciais, mas ele concentrado é usado para dedetizadora, sabe? Umas coisas mais powered, assim, né? E esse diclorvos, ele é fumegado também, ele é um aerosol, né? E ele também testou uma isca para baratas, que é baseado numa substância que chama Propoxur, que o nome comercial aqui no Brasil é Barapil, é o nome desse iscas, né? Não é só para barata, mas vale também para formiga, né? E tal. E aí ele queria saber se essas duas substâncias, que não reagem tanto com o diesel, eram mais eficientes do que a substância anterior, que era bem melhor, mas gerava gases muito tóxicos, né? Sim. E aí o que ele notou é que o diclorvos não era tão bom assim. Ele matava as baratas adultas, mas não inutilizava os ovos, os ovinhos. Aí elas voltavam, né? Juntando as iscas com os diclorvos, ele encontrou um procedimento seguro e eficaz de extermínio das baratas de submarinos, melhorando a qualidade de vida dos soldados ali. Como se a qualidade de vida fosse boa num submarino, eu não sei, meio claustrofóbico. Mas enfim, mas pelo menos não tinha barata, né? Eu acho que é menos incômodo. Não tinha barata nem uma substância tóxica. Que não tem como arejar, né? É meio tenso, né? E ele descobriu que essa combinação não era 100% tão eficiente quanto a anterior, mas conseguia eliminar as baratas com uma qualidade razoável. Tanto é que esse procedimento, graças a ele, é usado na manutenção dos submarinos até hoje, desde 1971. Olha só. Não sei se é feito no Brasil, mas é o padrão feito nos Estados Unidos, nos submarinos de lá até hoje. É um prêmio legal, né? E pode funcionar em vários locais que pode ser infestado por baratas e que não tem ventilação, não é isso, Altair? Pois é, então. O problema é o diesel, não pode reagir com o diesel, né? Mas como nesse caso parece, foi um trabalho merecido, né? Importante, interessante. Mente, o John, ele não tinha formação científica formal, né? Ele foi realmente mobilizado pelo amigo, né, que faleceu, e se tornou pesquisador por causa disso, né? É um evento trágico, mas motivou uma carreira interessante de conhecimento científico em um soldado veterano americano. E motivou também uma categoria que não tem todo ano, né, Altair? Que é a entomologia. Pois né? Então, o estudo dos insetos. Né? Os estudos dos insetos. Tá certo, então parabéns aos norte-americanos, vencedores da categoria entomologia do Ig Nobel 2021. Congratulations, you're our grand prize winner! E vamos, Altair, para a última categoria deste prêmio Ig Nobel, que é o Ig Nobel da Paz. Isso, sempre fica por final porque é o mais legal. E os vencedores são dos Estados Unidos, Altair. Ethan Besseres, Stephen Alloway e David Carrier, testando a hipótese de que os humanos desenvolveram barbas para se protegerem de socos no rosto. Você já levou um soco no rosto com barba sem e viu a diferença? Olha, tá aí. Eu já tomei soco no rosto só sem barba. Só sem barba. Só sem barba. Então você não fez ainda o teste? Não, eu tenho que tomar mais um soco agora que eu tenho barba. E bola de beisebol, assim, tomou uma paulada, uma bolada? Olha, não, também não. Nada muito deliberado, assim. Agora, eu já tive acidentes, assim, sei lá, de bater sem querer, sabe, no canto da mesa, no canto da cama, né? Isso eu já tive, viu? E a barba ajudou, viu? Você acha que ajuda? A barba deu uma maciada, assim, no choque. Então,
Inclusive, um dos autores, né, o Ethan Besseres, na época que eu publicava artigos sobre barba mesmo, isso na minha época de mestrado e doutorado, temos inclusive o Naruhodo sobre isso, né, que eu conto um pouco da tese, que é o Naruhodo 86, o título Julgamos Homens de Barba de um Jeito Diferente, né, ele é o mais relacionado com a minha tese na época, né, que eu fazia parte dessa linha de pesquisa. Então o Ethan Besseres é um cara que escrevia coisas na época, assim, né. E essa hipótese, na verdade, assim, para a evolução da barba, a gente tem basicamente duas hipóteses. A primeira hipótese é que a barba surgiu no rosto, assim, né, numa posição diferencial. Surgiu como uma forma de seleção, seja de competição entre machos. Então, quanto mais testosterona você tem, mais barba você tem, em média, tá? Depende da etnia também, tem algumas variações, mas em média, quanto mais barba, mais testosterona. Poderia ser uma forma de dissuasão entre machos. Então, tem a barba maior que você, então você deve ser mais forte, mais dominante, algo do tipo. Tem uma outra hipótese que perdeu força, hoje ela não é tão forte, que parece que a barba foi selecionada por um critério feminino. As fêmeas escolhiam mais os machos que tinham barba, mas essa hipótese parece que não é muito assim. E tem essa hipótese que foi testada nesse artigo, que na verdade a barba vem da competição entre machos, mas não é só uma indicação de testosterona. É também uma indicação de que em lutas você tem uma maior proteção. Tem duas coisas, tem duas hipóteses. A primeira hipótese é que assim, a barba, como é uma quantidade de pelo, né, grande, principalmente, assim, você não vai deixar aquele bigodinho safado também e achar que tá protegendo, não é assim. Claro. O negócio mais lenhador mesmo, né? Então, barba mesmo. Né? Eu não tenho, por exemplo, se eu deixar crescer, não fica nada, né? Fica uns arremedos. Agora na pandemia, minha barba tá de respeito. Isso, então, tem que ser uma barba considerável, tá? Então, assim, uma hipótese é que quando você leva um soco, em geral, as pessoas não são boxeadoras, né? Então o soco sai meio torto e aí, tipo, resvala, amortece e tal, né? Tem uma outra hipótese associada de que quando sua barba é muito grande, não dá pra ver o final do seu queixo. Então meio que protege. Verdade. Você não tem como acertar um soco na quina do queixo, sabe? Na ponta do queixo, né? É mais difícil de pegar, de achar e tal. Então tem uma hipótese. Às vezes a pessoa pode dar um soco no pelo em vez de dar no queixo, né? Isso, ou pega meio do lado, sabe? Então faz sentido a hipótese, né? E aí eles queriam testar se funcionava, se de fato o rosto com o pelo absorvia o impacto, o impacto era atenuado, né? Ele espalhava para os lados com mais facilidade do que com o rosto sem barba, né? E aí eles fizeram um experimento bem físico mesmo, um experimento bem formal, em que eles pegaram um compósito de fibra epóxi, é basicamente um cilindro de epóxi, né? E colocaram num aparato que parecia uma prensa hidráulica, né? Só que essa prensa hidráulica, então, eu fazia um cilindro e na parte de cima eu colocava meio que um objeto pesado para bater ali, né? Então é como se fosse ele despencava e batia, né? Nessa massa de epóxi, tá? Numa condição era sem nada, então tinha sensores ali dentro do epóxi, a bolinha vinha, batia. E aí, quando ela batia, você media a força, media o espalhamento em cima da superfície. Tem como medir isso computacionalmente hoje de forma bem tranquila. E aí eles fizeram um segundo caso em que era o mesmo aparato, só que eles colocavam um tecido em cima. Então eles usaram pele de ovelha. Eles pegaram uma pele de ovelha com uma certa gramatura, então a pele da ovelha era grande, né, era uma coisa meio fofinha, colocava em cima e jogava a mesma bolinha, e via se tinha redução do impacto e se a dispersão do impacto era maior. E é o que eles encontraram que sim. E aí eles fazem até uma transposição, né? Se você usa uma barba em que não dá pra ver o seu queixo, e a espessura da barba, a quantidade de pelo que fica para cima da pele do seu rosto é maior que 3 centímetros, então imagina, você pega uma régua, coloca dentro da sua barba, e ela tem que afundar 3 centímetros, tá? Então gera uma almofadinha ali, né? Essa almofadinha absorve 37% do impacto de um soco. Um terço. Ah, não. É verdade, um terço, pelo experimento deles. Um terço da energia do soco, ao invés de atingir...
Um terço, 37%. Né? Não, porque esses 3 centímetros aí eu tenho. Então, olha só, já está prevenido. Já tem uma chance, né, de não achar o seu queixo e ainda de um terço do soco. Não vai brigar com alguém muito forte, porque um terço às vezes é muito. Né? Não muda nada. Então, cuidado. Um terço de um boxeador é bastante, né? Não adianta nada, não muda nada, né? Então parece que funciona, parece que é uma hipótese que plausível, né? Ele vira uma almofadinha, né, Otávio? Ele vira uma almofadinha. Então, como o soco tem um certo movimento, em geral você não vai deixar acertar, né? Tem toda aquela coisa. O soco tem muitas fontes de perda de energia, né? Mas quando ele atinge o rosto, 37% da energia dessa mão dispersa pela barba, né? Então o impacto do golpe não é tão forte. Uhum. Mas você tá dizendo que assim, que esse desenvolvimento da barba foi deliberado, foi pensado para isso? Não, seleção natural. Sim, seleção natural. Então, como o ambiente de ancestralidade evolutiva eu não tenho acesso, eu só faço hipóteses, né? Eu sei que hoje homens têm barba, humanos, homo sapiens, têm barba. Certo. Se eles têm barba é porque isso foi resultado de pressão seletiva no passado, né? Se foi pressão seletiva, por quê? Pode ter sido por seleção intrassexual, entre machos, né? Sim. E aí pode ser por escolha. Então, você tem a barba maior que eu, então você é mais dominante. Ou porque, de fato, na briga você tinha alguma vantagem. E aí os seus genes passavam mais pra frente, né? Então não é uma coisa deliberada, não tem um planejamento, não tem nada. É só uma dinâmica de genética de população e displays evolutivos, displays sexuais evolutivos selecionados em milhões de anos. Tá? Perfeito. Então são hipóteses difíceis de testar, mas ali é uma evidência interessante, né? Então parece que a barba tem duas pressões seletivas que geraram a competição entre machos do ponto de vista de dissuasão. Então, você tem uma barba muito grande, você parece muito forte. Uma coisa, né, pra não brigar, mas quando briga, ainda dá mais uma vantagem para absorver impactos de golpes. Não é interessante? Olha lá, muito interessante. No meu caso, então, que tem uma barba de mais de 3 centímetros de profundidade. Fique feliz, tá vendo? Num passado evolutivo, você estaria vivo por mais tempo. Exatamente. A próxima vez que reclamarem da minha barba, eu vou usar esse argumento. Isso, exato. Que essa minha barba é praticamente um escudo. Isso, mas é mesmo. Fala, vem bater então. Vem bater pra fazer eu mudar de ideia. Pega eu, né? Pega eu. Pega eu na rua. Isso. E terminamos então com essa atitude quinta série aqui, né, Altair? Exato. A última categoria, a categoria Ig Nobel da Paz, né, sobre as barbas, essa categoria que recebeu mais destaque, inclusive, na imprensa, né, Altair? Sim. Congratulations! You're our grand prize winner! Foi divertidíssimo conhecer os 10 vencedores, os 10 estudos vencedores do Ig Nobel 2021. Altair, eu tenho certeza que, de novo, esse episódio duplo especial do Prêmio Ig Nobel vai ser um dos mais curtidos pelos nossos ouvintes, pelas nossas ouvintes. Altair? Com certeza, não. E esperamos todos vocês no ano que vem, porque com certeza pode não ter mais nenhum episódio, mas do Ig Nobel vai ter. Exatamente. Então agora começamos a contagem regressiva para o de 2022. É isso aí, o Ig Nobel, eu acho que é mais uma demonstração de que não existe pergunta tola, não é, Altair? Isso, não existe pergunta idiota. Idiota não perguntar. É isso aí. Então, se o cara gasta dinheiro, vontade, neurônios e recursos públicos para fazer perguntas desse tipo, você não tem desculpa para não mandar suas perguntas idiotas pro Naruhodo. Mande. podcast@naruhodo.com.br. Então, isso é um compromisso moral que vocês têm com a gente de mandar suas perguntas mais esquisitas possíveis para que respondamos aqui. Né? Em espera a esses gênios que aparecerão daqui a um ano e serão selecionados para nosso deleite e valorização da ciência como algo que deve ser a educação de todas as pessoas, não só do presente, quanto do futuro. É isso que desejo para vocês. Que todos vocês sejam capazes de fazer uma pesquisa digna do Ig Nobel. Né? E com o Naruhodo estamos tentando formar cada vez mais pessoas para que elas consigam montar seus Ig Nobels por conta própria. É isso daí. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você.
Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.